Nós estamos na era da ansiedade, irritabilidade, ansiedade, inquietação, humor depressivo, desprazer de viver, um tédio atroz. Numa sociedade, a sociedade moderna que se converteu numa fábrica de pessoas ansiosas, angustiantes e tristes. Estamos na era dos mendigos emocionais, na era da ansiedade, na era da tristeza, na era do humor depressivo. E nós precisamos mudar o status quo. Por favor, nós precisamos de formar mentes brilhantes e que tenham gestão da emoção. Nós estamos na era da ansiedade. Olha, Steve Jobs, quando em 2007 lançou o smartphone, ele não dava para os seus filhos pequenos smartphone sem controle. Ele disse isso numa das últimas entrevistas. Ele foi um gênio, não há dúvida, mas ele não sabia que os smartphones, principalmente depois que foi inserido as redes sociais, mexeu com o ciclo da dopamina. Antigamente, você e eu, na nossa história existencial, antes dos celulares, passávamos por uma frustração. Alguém nos decepcionou, nos criticou, você passou por uma crise, você foi julgado injustamente. Não importa o estímulo estressante. Não era uma frequência diária, era uma frequência semanal, quinzenal ou mensal. E também você tinha aplausos, reconhecimentos, também com uma certa infrequência, não era todos os dias, quinzenal, mensal, às vezes anual, mas hoje, nas redes sociais, em primeiro lugar, o comprimento de onda azul das telas dos celulares bloqueia a molécula de ouro para induzir e estabilizar o sono, a melatonina. Quem usa muito o celular perde preciosas horas de sono à noite. Não relaxa, não estabiliza o sono, demora para dormir, ou dorme e acorda no meio da noite e não consegue dormir mais, ou tem um sono intermitente, dorme, acorda, e, consequentemente, levanta arrebentado, com o cérebro esgotado. Então, em primeiro lugar, cuidado. Você não pode usar celular sem nenhum controle, porque mexe com a molécula de ouro que induz e estabiliza o sono, melatonina. Número 2, quem entra nas redes sociais, e grande parte das pessoas, em destaque das crianças e adolescentes, entram sem nenhum controle, envia uma mensagem, o outro ou seus amigos não dão like, tem um ataque de ansiedade, frustração, diminui os níveis de dopamina. De repente, envia outra mensagem, várias pessoas dão like, fica feliz, eufórico, aumenta os níveis de dopamina. Essa frequência que ocorre várias vezes por dia pode gerar uma dependência psicológica com certas drogas psicotrópicas. Tire um celular de um adolescente, como abordo nesse livro, ou um pré-adolescente de 10 ou 11 anos. Você vai ver o que vai acontecer. Vai surgir no território da emoção sintomas da síndrome de abstinência, irritabilidade, ansiedade, inquietação, humor depressivo, desprazer de viver, um tédio atroz. Quem é dependente de celulares e de mídias digitais não consegue ter o ócio criativo, ou seja, ficar um tempo precioso por dia consigo mesmo. As pessoas, em destaque os jovens, 5 minutos sem atividade já gritam, não tem nada para fazer nessa casa. Olha, se você não é capaz de passar horas consigo, curtindo você, sonhando, resgatando os seus projetos, pensando na vida e contemplando o belo, fazendo as pequenas coisas de espetáculo aos olhos, muito provavelmente você está com dependência psicológica das mídias digitais, dos celulares. Isso é muito grave. O ciclo da dopamina, uma vez alterado frequentemente pelos aparelhos digitais, gera uma pessoa cronicamente insatisfeita, irritadiça, tensa, que precisa de muitos eventos para sentir migalhas de prazer. Por isto, neste livro, eu falo
que estamos na era dos mendigos emocionais. Nós abordamos que o ser humano cada vez mais precisa de muitos eventos, aplausos, precisa de sucesso para sentir migalhas de prazer. É por isso que eu tenho dito, inclusive para celebridades, que o segredo da felicidade não se encontra nos holofotes da mídia, não se encontra no ribombar dos aplausos. Os segredos da felicidade se encontram nas coisas simples e anônimas. Em você abraçar mais, em brincar mais, ser bem-humorado, alguém te chateou, não tem problema, gosto de você, alguém falhou na tua presença, e ao invés de você mais uma vez criticar e apontar falha, você exalta a pessoa que erra mais do que o seu próprio erro e lhe diz: você é brilhante, tenho certeza que você vai se reinventar apesar do seu erro. Quando você faz isso, você estimula o biógrafo do cérebro a arquivar janelas light, mas quando você é indelicado, quando você é extremamente crítico, um apontador de falhas, você é uma pessoa desagradável. E uma pessoa desagradável, ela arquiva muitas janelas killers nas pessoas que amam. Ela desertifica os solos da memória. E ao invés de gerar relaxamento, ao invés de educar filhos brilhantes, ao invés de ser um líder nas empresas que impacta colaboradores para que eles se tornem líderes de si mesmos, quando você chega, ou quando esse tipo de pessoa chega, ao invés de promovermos as pessoas, nós bloqueamos as pessoas. E é por isso que, muito provavelmente, mais de 80% das correções que pais fazem para com os filhos não arquivam janelas light, mas janelas killers, os pioram. Mais de 80% também dos atritos entre casais, das discussões, os pioram, porque eles não são elegantes. Eles vivem a tese de Vinícius de Moraes, que o amor seja eterno enquanto dure. Muito bonito, nosso belíssimo, nosso inteligente poeta, mas nada é tão anacrônico, nada é tão atroz. Ele teve mais de 6 esposas. O amor não pode ser eterno enquanto ele dure. O amor tem de ser eterno, entre aspas, enquanto eu aprendo a gerir a minha emoção, enquanto eu faço de quem eu amo a minha celebridade. Estou apto para observar comportamentos nobres e para aplaudir. Estou sempre percebendo um silêncio proativo, uma atitude inteligente, uma frase diferente. Parabéns, você é demais. Parabéns, eu tenho muito orgulho de você. Ora, se casais são incapazes de elogiar pelo menos 3 vezes por dia um ao outro, parceiros e parceiras, eles estão aptos para falir o relacionamento, mas não para promover um romance sustentável, baseado em códigos da felicidade. Por favor, nós precisamos de formar mentes brilhantes e que tenham gestão da emoção. Uma pessoa agradável não critica excessivamente, não eleva o tom de voz. Se você eleva o tom de voz com quem eleva o tom de voz, você já plantou a janela killer nele e ele plantou em você. Você piorou ele e ele te piorou. Uma pessoa agradável, sob o ângulo da gestão da emoção, não é repetitivo. Há milhões de casais insuportáveis. Eles foram treinados para serem repetitivos. Não foram treinados para observar comportamentos todos os dias dela. Como você está linda, como você é interessante. Poxa, eu tenho orgulho de você. E se você faz todos os dias, você vai construindo, ajudando a construir um jardim na sua emoção. Olha, tem mulheres que me dizem: Dr. Cury, eu me casei com um homem muito difícil. Se você que é psiquiatra e pesquisa na área, conviver 5 minutos com ele, você vai ter um ataque de ansiedade. Minha filha, se você escolheu uma pessoa muito ansiosa e difícil para viver, você também não deve ser tão fácil. E ele vai ficar muito mais difícil se você não usar técnicas de gestão da emoção. Ao invés de ser uma pessoa especialista em criticar, elevar o tom de voz, apontar falhas, mostrar os absurdos e as loucuras dele, por que você não muda a estratégia? Por que ao invés de plantar janelas killer, você não planta janelas light?
Por que você não aplaude mais? Por que você não muda o seu foco, o seu olhar? Ao invés de eu querer ganhar a discussão, eu vou querer ter o sucesso do relacionamento. Eu luto pelo sucesso do relacionamento. Eu vou observar comportamentos nobres que passam despercebidos. Quando você faz isso e você começa a aplaudir, você está usando técnicas de gestão da emoção poderosíssimas. Ele nunca vai ser mais o mesmo. E se for ela ansiosa, irritadiça, inquieta, ela, pouco a pouco, ao longo do tempo, você vai contribuir para que ela recicle a sua história. E se for seu filho, ao invés de ser uma máquina de apontar falhas, de corrigir erros, de dar broncas, de ser repetitivo, você se tornar uma mente brilhante, capaz de impactar o seu filho observando comportamentos que passam despercebidos e são excelentes. E se você souber aplaudi-los todos os dias, tenha certeza, você vai criar pontes com seus filhos insondáveis. Você vai poder colocar limites inteligentes, porque você vai pacificar a sua mente e vai aprender a levar o eu dele, a capacidade de escolha dele, a reciclar pensamentos perturbadores. Uma mente agitada também ele aprenderá a pacificar a sua própria mente. Numa sociedade, a sociedade moderna que se converteu numa fábrica de pessoas ansiosas, angustiantes e tristes. Reitero, estamos na era dos mendigos emocionais, na era da ansiedade, na era da tristeza, na era do humor depressivo. E nós precisamos mudar o status quo. Eu, Augusto Cury, quero te dizer que não me dobraria diante de reis e nem de celebridades devido ao seu poder e à sua fama, mas eu me curvo diante de todo ser humano apaixonado pela vida e que aprende técnicas para ter uma mente livre e uma emoção saudável e que são capazes de dar o melhor de si para a sociedade. Porque uma pessoa verdadeiramente feliz é uma pessoa que rompe o cárcere do egoísmo e do individualismo e dá o melhor de si para que as pessoas possam fazer a mais importante viagem, uma viagem para dentro de si mesmo. Estimule as pessoas a viajarem não apenas para o planeta Terra, mas em destaque para o mais complexo de todos os planetas, o planeta Mente. Um forte abraço a todos vocês.